entender isso, né? Sim, é bem isso, né? No caso da Dilma é um pouco mais complexo, porque ela, por ser mulher, sofreu muito machismo, sofreu perseguição e ela sofreu um golpe de Estado real, né? Ela Uhum. pode ter acontecido casos em que ela não soube administrar a virtude na má sorte, né, na má fortuna, mas ela sofreu um golpe de Estado, né? Mas, enfim, Uhum. né? Essas situações em que a política passa e que é preciso ter um norte, um plano B. E infelizmente não deu certo dessa vez aqui no Brasil, mas quem sabe um dia dê, né? E Ah, por isso que o Maquiavel, por essas razões, né, e é atribuído a muito a filosofia do Maquiavel a esse termo maquiavélico em que é tomado atualmente e que cai muito na política, né? Ah, esse político é maquiavélico e se ele fosse maquiavélico, ele estaria maquiaveliano, no caso, que é pejorativo maquiavélico, ele estaria administrando bem a virtude dele nessas más situações, né? E que não está sendo o e caso. produzindo o bem comum, que é o objetivo, né? Por isso que ele é um republicano, ele pensa no bem do povo, né? República vem do latim res publica, que é coisa pública, ou seja, preocupar em atender os interesses do povo, dar a melhor condição possível. Às vezes, para você conquistar e fazer isso, vai ser necessário medidas políticas muitas vezes não tão populares, não tão condizentes com o ideal, com a perfeição que a gente tem muitas vezes, né? Aquela questão da utopia. Sim, é isso mesmo, Pedro. É bem essa interpretação e que coube muito ao Maquiavel, né? Aqui a gente aplica a regra dele ao caso pessoal dele. Então ele escreveu essa obra porque ele tinha o real interesse de voltar para Florença. Ele não estava escondendo isso em momento algum, né? E bom, é isso. Mas o Renascimento, né? Inserido nesse contexto renascentista, a gente acha que por ter essa mudança de pensamento, esse livre pensamento, a gente está saindo do Tomás de Aquino, do Agostinho, e trazendo um pensamento livre, em que a gente não traz uma maquiagem filosófica a favor da igreja. Mas no caso do Maquiavel não era isso porque a dinastia Médici voltou ao poder, né? Por exemplo, a gente tem muitas outras obras que nortearam o pensamento do Maquiavel, né, que influenciaram ele, e que estava inserido em contexto diferente, apesar de estar no Renascimento. Bom, a gente está falando aqui de um movimento que durou 3 séculos e que, portanto, tem 3 fases. O Trecento, o Quattrocento e o Quinquecento, 400, sim, as 3 fases, né, Pedro, no século XIII, XIV e XV. E, bom, vamos tomar lá o exemplo do Dante Alighieri, que é um outro filósofo que eu gosto demais dele, e que ele estava inserido em outro contexto. Ali ele estava em uma república, lá no século XIII, e aconteceu lá naquele momento de Florença, a gente tinha facções políticas, né, que eram os guelfos e os gibelinos. O Dante Alighieri fazia parte dos guelfos e essas facções políticas elas tinham muita interferência no Estado. Então os guelfos e os gibelinos estavam a todo momento disputando o poder para um e, ficar acima, né? e não só no Estado, né? Também na igreja, né? Na Tinha os igreja. Borgias ali também, né? Tem uma galera ali que conseguia nomear Papa ou colocar até a própria familiar como Papa, né? Então a Não, galera tinha influência religiosa. foi o que aconteceu, né, Pedro, com o caso do Dante, né? Então, ele fazia parte dos guelfos e os guelfos também não tinham uma união, então eles se separaram entre guelfos brancos e pretos. O Dante ficou do lado dos guelfos brancos. Só que o que aconteceu? Os gibelinos se juntaram com o Papa Bonifácio e deram um golpe de Estado. Novamente, um golpe de Estado, como sempre acontecia naquela turbulência, e a gente acha que o Renascimento era lindo, maravilhoso, só flores, né? Mas não era, né? Então, o caso do Dante é um caso que eu gosto muito para retratar essa diferença de política, mas
que os dois sofreram o exílio por conta da política, né? Bom, então, os guelfos e os gibelinos ali entraram em uma treta, os guelfos foram mandados para fora de Florença, porque o Bonifácio entrou em acordo com os gibelinos e mandou todo mundo embora. Ele ficou exilado em Ravenna, uma cidade próxima ali de Florença, durante a vida toda dele. Ele nunca conseguiu voltar para Florença e ele também sempre ficou tentando. Porque essa é uma característica muito forte dos florentinos. Eles tinham um sentimento de patriotismo muito forte. Mesmo sofrendo golpes e participando de brigas, e tinha muito ódio envolvido, né? Eles queriam voltar para Florença, porque tinha esse sentimento de patriotismo, né? Então, o Dante Alighieri, ele ficou a vida dele toda tentando voltar para Florença, né, lá em Ravenna. Ele fez alianças com alguns gibelinos de Siena, uma outra galera. Aí tá o outro motivo de que, para você obter realizações, é preciso fazer alianças com partidos contrários. Outro exemplo aí no Dante. Mas o Dante era monarquista, né? Sim, ele era absolutista. Ele era a favor da monarquia, porém ele tinha uma característica... Essa é a diferença dele com o Maquiavel, né? Então, sim, essa diferença. Porém, Pedro, tinha algo que aproximava muito os dois, que era a preferência por manter o papado distante. O Dante Alighieri é muito conhecido pela Divina Comédia, mas ele também escreveu uma obra muito importante chamada A Monarquia, em que ele mostra que, sim, é preciso um desvencilhamento entre a igreja e o Estado. E um exemplo disso foi o Bonifácio, né? Tá vendo? Mostrando, né? Florentinos, vejam como não dá certo deixar o papado tomar conta do poder terreno. Então, apesar de ser a favor da monarquia, porque ele era um cristão, ele tinha a crença de que o rei, ele ainda era um ser divino, mas ele com limitações, ele deveria ter limitações políticas. A igreja, ela deveria estar, em certo ponto, afastada do Estado, porque ela estava tomando conta. E teve diversos nomes aí em Florença que mostraram isso pra gente, né? O Papa Savonarola, o Bonifácio deu esse golpe de Estado aí nos guelfos, e bom, né? Foi isso. E o Dante, ele tem essa característica em comum com o Maquiavel, né? De querer afastar a igreja o máximo. E é isso que é a grande novidade dos renascentistas, né? É a separação, e principalmente do Maquiavel, que é separar religião de política. E o Maquiavel vai mais além ainda, separar moral, ética de política também. Moral, ética, está relacionada a comportamento, é individual, é você com os seus princípios. Já a política é outra coisa. Política é disputa pela conquista e manutenção do poder. E para conquistar e manter o poder, você tem que saber quais são os artifícios que você tem que usar. Muitas vezes os artifícios que você tem que usar podem ser considerados imorais ou antiéticos. Mas dentro da política é a lógica do poder. É assim que a política funciona. Se você não souber usar esses recursos, você não vai conseguir se manter no poder, você vai se lascar. Era esses golpes aí, né? O governante que não sabia lidar com a fortuna, que não tinha virtude, ele tomava um golpe, né? Perdia o poder, e isso foi sucessivo aí nessa história. Inclusive o Maquiavel também vai defender nesse contexto aí, algo que a Itália só foi fazer no século XIX. Ele já estava ali no século XV, na transição para o século XVI, falando: a Itália só vai ser grande se ela se unificar os estados. Essa unificação só acontece no século XIX. Só aí que a Itália saiu atrasada na corrida, por exemplo, pelo colonialismo, né, o neocolonialismo. Aí ela vai ficar até grilada por isso, e por conta disso vai acontecer a Primeira Guerra Mundial. Ela forma a tríplice aliança lá com a Alemanha, com o Império Austro-Húngaro, ela fica puta por conta da divisão a partir da África. Ela fala: caralho, né, eu também quero uma parte aí, tá tudo nas mãos da Inglaterra, da França. Aí a Alemanha e a Itália: não, nós também não queremos um pedaço aí desse bagulho. Mas não fizeram, acabou acontecendo a Primeira Guerra Mundial. A Itália, safada, sem vergonha, muda de lado no meio da guerra. Ela era da Tríplice Aliança, muda para a Tríplice Entente, porque a Inglaterra prometeu umas colônias para ela. No final da guerra, a Inglaterra não entrega as colônias e ela se fode de novo.
E aí isso alimenta um sentimento de revanchismo, vai até chegar no Mussolini. Né? Mussolini cresce lá, querendo fazer a Itália grande novamente, lembrando do Império Romano, né? Começa o fascismo, que inspira o Hitler, o nazismo. Aí nós temos a história, né? Como é que ela se foi se configurando e como é que a luta pelo poder ela vai se dando ao longo do tempo. Cara, isso é muito atual, esses autores. E eu não sei, as pessoas quando perguntam isso, elas perguntam justamente por ignorância, né? Porque se soubessem como isso, né, está envolvido no nosso dia a dia, influencia a nossa vida, eles não perguntariam isso. Sim, é muito presente e a gente faz muitas más interpretações, né? O Maquiavel ele foi mal interpretado por muito tempo. Então a gente ainda está numa luta de tentar interpretá-lo de uma forma coerente, né? E sigamos aí na luta, né? Mas se a galera, que nem você falou, se a galera tivesse ouvido o Maquiavel, porque um desses interesses dele, um dos interesses políticos era então essa unificação da Itália, né? A Itália não tinha força, o Maquiavel já percebia isso. E apesar de toda essa estrutura renascentista, de toda a estratégia de poder que os Médici tinham, eles não se atentaram a isso, né? De unificar a Itália e perder muita coisa, né? Infelizmente, Maquiavel não estava... Florença, nessa época, aí era a cidade mais rica da Europa, né? Mais rica. Era o epicentro mesmo, cultural, econômico, político. Era um estouro, né, na Europa, Florença. E eles acabam se lascando porque não souberam administrar isso, né? Aí sim, começaram Portugal e Espanha a buscar outras rotas, que não mais a rota por dentro do continente para ir para as Índias. Portugal pioneiro, contorna o périplo africano, chega nas Índias, depois Espanha chega na América, e aí a Itália vai perdendo cada vez mais a sua potência, né? Sim, e tinha muitos ataques exteriores também, né, Pedro? Já na época de Maquiavel, a França estava invadindo Milão, que era muito perto de Florença, era ali do ambiente toscano, né? A Espanha invadiu Pisa, então que não era Florença, mas atacava Florença também, né? Tava tão perto, tão próximo. E por que acontecia isso, né? E que foi um dos recursos para essa liberdade externa que o Maquiavel apontou no Príncipe, no Discorse, mas ninguém deu muita bola, que era essa unificação, né? O Cristóvão Colombo era italiano também. E ele vai navegar pela Espanha para chegar até a América. Depois Portugal também acho que já sabia, por isso que faz o Tratado de Tordesilhas ali, para tentar garantir aquele teco ali que somos nós hoje, né? Então, tá tudo acontecendo ali, e tudo isso influenciou a gente estar aqui agora, né? Não é? Aí que tá, se a gente for cavar a história, né, a gente vai acabar chegando no nome das cavernas, talvez, Platão, Aristóteles, mas a gente vai entender tudo o que aconteceu, por que aconteceu, a má administração do poder, e por isso que o Maquiavel ele é o mais influente, né, nessa questão política. E que foi o pai do modernismo, né? Da filosofia política moderna, não foi à toa. Ele tentou acabar com todo esse utopismo e idealismo. Bom, não deu muito certo, né? Ele acabou voltando para Florença, ele não viu o ressurgimento, né? Aconteceu em 1900, 1800. E ele teve o interesse pessoal dele sanado, que era voltar para Florença, uma coisa que o Dante não teve, né, na época dele. Mas ele não viu essa unificação dos estados e que afetou aí uma galera depois, né? Então, é uma coisa muito complicada e que era um recurso para a liberdade externa e que vinha também a partir dessas invasões das tropas mercenárias, né? O que acontece? Outro recurso também do Maquiavel, que ele estava falando lá no Príncipe, no Discorse, que era preciso ter tropas mercenárias, né? Era preciso ter tropas próprias para quando houver lutas, a gente vai lutar. Os nossos defender o próprio território, né? Sim, e
como não tinha, até teve umas experiências, mas não foi muito para frente, eles tinham que contratar essas tropas mercenárias da França, da Espanha, faziam o seu trabalho e depois voltavam, já conhecendo a geopolítica local, a forma de poder que era conduzida, eles voltavam e atacavam, né? Então, como que a galera não via isso? Maquiavel estava lá falando disso em Via todas as fragilidades e depois usava isso para uma informação privilegiada para outros reinos, né? Que estava tudo em disputa ali ainda, né? Nós já tínhamos ali, Portugal já tinha feito a sua unificação com a Revolução de Aves, né? A Espanha também, então esse processo de unificação, a Itália toda dividida em vários reinos, várias províncias ali ainda, né? Muitas das vezes umas rivais das outras, e tudo isso atrapalhou muito a Itália no processo aí da corrida colonial, né? Que começa com os pioneiros Portugal e Espanha, a Inglaterra e a França demoraram porque estavam numa guerra ali, a Guerra dos 100 Anos, entre 1300 e 1400 ali, nessa disputa. Inclusive foi nesse contexto, teve a Joana d'Arc, e o Maquiavel no meio desse rebuliço também, né, do século XV para o século XVI. Sim. Vendo tudo isso, pensando e falando, cara, é a lógica do poder. Não adianta você ficar aí no seu idealismo, não. O negócio é o pragmatismo, é o realismo. É o que funciona na prática, né? A estratégia, né? Que era basicamente essa lógica do poder que ele estava falando, né? E que, bom, chamar a teoria do Maquiavel, então, de maquiavélica, era totalmente fora de base, né? Por conta dessa... Ele estava falando de uma maleabilidade de governos e se a gente lê minuciosamente a obra como ela merece, a gente vai ver que o príncipe do Maquiavel, ele nunca foi um tirano. Ele sempre precisa agradar ao povo, ele precisa merecer, né, o seu poder. Então isso já exclui toda a teoria de que o Maquiavel era um maquiavélico, né? Já não cabe. É do mal, né? Para ele não cabe esse tipo de análise, se é bem ou mal. Na política não é assim que funciona, isso é no campo da ética. Bem e mal são princípios, são conceitos que cabem no campo da ética e da moral, do comportamento individual. No campo da política não existe bem e mal, o que existe é o efetivo, é o que funciona e o que não funciona. Se você fizer assim, você vai se fuder, você vai perder seu poder. Agora, se você fizer assado, você vai conquistar e você vai mantê-lo. É isso que funciona. A política deve existir para quê? Para o Maquiavel, como ele é um republicano, para fazer o bem para o povo. Então eu posso mesmo fazer safadeza, mentir, roubar, matar, né, fazer algumas maracutaias, corromper, mas se eu tiver fazendo bem para o meu povo, para a minha população, beleza, não importa os meios, né? Por isso depois atribuir essa frase que ele nunca escreveu, né? Os fins justificam os meios, mas que de alguma maneira meio que resume o pensamento dele, né? Ele vai falar, cara, o fim é o seguinte, fazer o bem pro povo. Para fazer o bem pro povo, eu tenho que saber como é que funciona a política. Como é que ela funciona? Essa é a lógica do poder. Infelizmente, tem corrupção, tem sacanagem, tem merda pra caralho. Mas, se você garantir o resultado, que é o bem do povo, tá tranquilo. Tinha muito... Essa frase, ela... Ao mesmo tempo que ela cabe... Ela é muito usada para justificar o Maquiavel como um tirano, né? Como um defensor da apologia da tirania. Então, por isso que a gente realmente não usa muito ela e que ela nunca foi escrita pelo Maquiavel, né? Os fins justificam os meios. Porque, na real, o Maquiavel, ele nunca quis a dinastia Médici no poder, né? Ele estava se adequando às situações, ele queria mesmo era a república, porém, se não for possível a república, se não for possível unificar os estados pela república, que seja pelos Médici, vambora. Era isso, né? Então, acho que essa explicação cai muito por água abaixo, né? É um preconceito infundado, porque não conhece, aí as pessoas ficam mesmo no idealismo, elas não conseguem encarar a realidade como ela é, né? Eu fico grilado com essa galera idealista demais. Tinha que ser assim, eu quero um governante. Mano, você pode até eleger esse caboclo aí, mas... Não, a perfeição... Não vai ter efetividade, né?
dá para ser um pouco menos pior, né? Sempre dá, mas chegar à perfeição é impossível, né? E foi uma proposta dele através da descrição da natureza humana, né? O que era a natureza humana para a igreja? Era o homem pecador, mas que se assemelhava a Deus, né? Então ele tinha que sempre se assemelhar à perfeição, ele tinha que sempre buscar essa perfeição. Maquiavel, ele veio e destruiu a igreja, né? Então, falou, não, o homem, ele não é bom e nem mal, mas ele tende a ser mal. Então, o seu povo, o príncipe, né, Lourenço, ele vai ser ingrato, ele vai te desejar tudo o que for possível, casas, filhos, ele até fala com esses termos, desde que não seja preciso dispô-los. Então, as promessas vão por água abaixo no instante em que é preciso cumpri-la. Então, conheça o seu povo, essa natureza humana da igreja, não cabe mais. Não é com ela que a gente tem que trabalhar, né? É um conceito muito difícil de trabalhar na filosofia natureza humana. Cada filósofo fala uma coisa, né? Assim como todos os outros conceitos. Mas a gente entender aqui para o Maquiavel do que ele estava falando, né? Por que ele estava apontando o povo assim para o Lourenço? Porque ele tinha que se adequar, conhecer o povo, porque o objetivo do príncipe é conquistar e manter o seu poder, conquistar territórios e mantê-los, né? Então, para ele não ser um tirano, um déspota, que não era o que o Maquiavel queria, agrade o seu povo, mas conheça-o, porque ele pode te atacar. E você está agradando, enquanto você está agradando, o povo está com você. Por isso você não pode confiar no próprio povo também. Porque enquanto você agrada, mas em algum momento você vai ter que contrariá-lo. Sim. E por isso não confie, né? E quando você contrariar, pode ter certeza que eles vão se voltar contra você. Você tem que saber lidar com isso, ter a virtude para contornar a situação a seu favor, senão já era para você. E aí foi o que ele falou exatamente isso, a questão da dosagem, né? Faça o bem aos poucos para o seu povo, porque assim ele sempre ficará satisfeito. Quando precisar fazer o mal, faça-o de uma vez só. De uma vez. A maldade tem que vir. Isso é totalmente atual. Os governantes fazem isso, só dá um país isso aqui em Uberlândia. Ele vai a conta gosta fazendo as coisas boas para a cidade, né? E as maldades vêm já de pacote, né? De uma vez. Não é? É uma estratégia política e a gente fica, nossa, né? Que coisa porque o homem ele tem a memória curta em certas situações, né? O Maquiavel já estava falando um pouco disso, né? Agrade-o sempre aos poucos, o povo sempre vai estar satisfeito. Quando for fazer o mal, joga tudo de uma vez. Porque depois ele vai esquecer, já que veio tudo de uma vez. Então, isso é muito presente, né? A nossa política, eu acho que 90% pelo menos se explica pelo Maquiavel, né? De tudo que ele estava dizendo. Então, chega até a ser bizarro, né, Pedro? Eu fico um pouco preocupada com a teoria. Mas, enfim. E tem uma galera, por exemplo, né? Eu tento captar com as minhas antenas tudo que está rolando hoje no discurso do debate político. E temos uma figura hoje que se diz filósofo, que tem inclusive uma obra sobre Maquiavel, você já viu? Do Olavo de Carvalho, a obra dele? Nossa. O Olavo de Carvalho tem uma obra que chama Maquiavel e a Confusão Demoníaca. Nessa obra, né, tão em circo o Léo falando aí, nessa obra, o Olavo fala o seguinte, cara, o Maquiavel não sabe de nada, porra nenhuma de política, mano. Se ele soubesse, ele tinha conseguido, né, o que você falou aí, né, colocar os médicos no poder, porque tava lá, pá, não sei o que lá, tinha conseguido conquistar e manter o poder. Então ele não sabe de porra nenhuma, caralho, velho. Não é possível que não leu a história da humanidade, a história política. Tudo que ele fala é o que aconteceu sempre. E continua acontecendo. O próprio Bolsonaro, que hoje o Olavo apoia, está fazendo a mesma coisa. O Bolsonaro está lá, né, já se uniu ao Centrão, ele que foi eleito dizendo que não fazeria esse tipo de conchavo, ele foi eleito dizendo que era incorrupto, já logo que ele assume, pegou a família dele inteira com cheque na conta da mulher dele. Né? Nepotismo então, demais, né? Colocou todos os filhos no poder. E por que ele conseguiu? Ele já tinha 30 anos, né, desde a década de 80 no poder. Ninguém consegue ficar tanto tempo sendo eleito se não fizer merda.
Sim, Tem que fazer as maracutaias para ficar ali. É a lógica da política. tudo que ele Não fez, tem né? o Santinho já tinha vazado há muito tempo, não tinha dado conta. Eu tinha sido deposto pelo povo, eu tinha ficado puto. Essas brechas que são sempre passíveis de corrupção, né? E Uhum. que ele tomou o poder e se aproveitou de tudo que ele poderia fazer, né? O nepotismo, colocou todos os seus aliados no poder, e aí entra o Moro, toda essa galera, o próprio Maia. Ele foi esperto nessa jogada de se manter no poder. Por que que tem E foi 60 derrubando cada um. Ele foi derrubando cada um dos principais adversários dele. dele? Inclusive, estava junto com ele. O Moro, né, o Mandetta, todo mundo que se sacava do ele dava um jeito. É um Maquiavel puro, cara. Como Maquiavel escrevia, né? O funcionamento do poder ali. Não Ele foi somos. eliminando de cada. É. É o retrato de Florença, não é, Pedro? Igual, por isso que eu falo, cara, é sempre atual. E a galera, infelizmente, perde, sabe, por não conhecer essas coisas. Eu acho que. Eu lamento por quem não estuda, não lê, não conhece isso. Porque eles perdem a oportunidade de ter uma visão um pouco mais esclarecida do mundo à sua volta. Para poder entender o que está acontecendo. Aí você não consegue entender. Você fica sempre nesse idealismo. Ah, o Bolsonaro foi corrupto da família dele? Então é o Moro próximo. Aí coloca o Moro lá. Né? O Moro já mostrou já com a Vaza Jato um monte de merda dele. Quando ele tiver no poder, ele vai ter que fazer os ponchar, vai vir outro, mais merda ainda. O golpe de É isso Estado foi preciso, né? O que ele fez? Ele usou os seus até quando foi necessário, né? E Uhum. que era o que o príncipe da época lá do Maquiavel fazia, né? Enquanto for necessário os Uhum. meus produtos, eu vou usá-los. Aí o Bolsonaro usou o Moro para dar um golpe de Estado, prender o Lula, para ele não ser reeleito, se candidatar, entrar no poder. Hora que ele não serve mais, hora que ele está indo contra a minha vontade, ele vai embora, porque quem manda aqui sou eu. Foi o que ele fez, mandou ele embora. E agora o seu próprio, o que seu aliado se tornou um adversário, quer entrar na política, que provavelmente é o que vai acontecer, né? O Moro vai se candidatar. E a gente fica tentando entender essas reviravoltas e tava tudo aqui já, né? No Maquiavel. É E a Maquiavel. esquerda também não entende. Aí vamos pegar o cenário aqui. Agora eu estava falando sobre isso hoje na escola com algumas professoras amigas minhas. Né? A esquerda não consegue entender o que está acontecendo. No atual cenário, o Bolsonaro se reelege. Segundo as pesquisas, só um cara hoje pode vencer o Moro no confronto direto. Pode vencer o Bolsonaro, o Moro, segundo as pesquisas. Olha só Que no que melhor sinuca de bico. sinuca de O bico. Ciro poderia, num segundo turno, vencer o Bolsonaro. Mas o problema é que o PT, no primeiro turno, o Ciro não vai para o segundo turno. O PT tem que sair da jogada, e o PT não vai sair da jogada. E se for PT contra Bolsonaro de novo no segundo turno, Bolsonaro se reelege, nós temos mais 4 anos de Bolsonaro. A gente tem que entender a realidade. Uhum. Nós estamos numa sinuca de bico aí, lascado, fudido. Né? Isso é E a demais. esquerda não quer entender isso, ela fica no seu idealismo, não, nós vamos fazer o trabalho de base, nós vamos virar. Não vira. Ainda mais agora que ele tem o Congresso, o Senado a seu favor, ele vai aprovar o auxílio emergencial, vai ser aí melhor do que o Bolsa Família, o auxílio emergencial. Tá dando aos O poucos, povo, né? o Bolsa Família que manteve o PT durante tanto tempo no poder, com a popularidade alta, e o povo não entende que o Bolsonaro não queria o auxílio emergencial, o povo acha que quem está pagando é o Bolsonaro. Então tudo é a lógica do poder, cara. E a esquerda tem que enxergar isso e falar, não, o PT, por exemplo, vão sair da jogada e vão apoiar o Ciro, porque talvez o Ciro ganhe. Mas o PT não vai fazer isso. E aí, com esse racha dentro da esquerda... Alianças, né? Com quem... Uhum. Porque a gente não quer, né? É uma situação muito complicada e a gente tem, mesmo sendo abertamente de esquerda, a gente tem que reconhecer que há muitas falhas, né? Por exemplo, na Câmara. Foi elegido agora o Arthur Lira, né? Que era o que o Bolsonaro queria.
Uhum. Porém, se Baleia fosse elegido lá na Câmara, que era favorável para a esquerda, que era o que a esquerda estava apoiando, ele nunca prometeu levar à frente os pedidos de impeachment. Então, onde que a gente está atuando, né? Porque a gente tem que atuar na fonte. Se o interesse é tirar o Bolsonaro, a gente tem que atuar no pedido de impeachment, né? O Eu populismo. acho que a esquerda ainda está no idealismo ainda também. Uma Ela parte está sim. na esquerda. Ela está na esperança de que, por exemplo, o Boulos é hoje o candidato aí que se apresenta mais próximo ao ideal do que a esquerda acredita como um candidato perfeito. Mas ele não tem chance em 2022 ainda. Não tem. Se você pensar pragmaticamente, realisticamente, como queria ou pretendia o Maquiavel. Vamos ver, enxergar a realidade. Não dá para o Boulos agora. O Boulos é um candidato que pode vir forte, 2026, né, 2030. Ele está em ascensão. Mas, para 2022 não dá ainda. O próprio Lula, né? O Lula perdeu 3, 4 eleições até ele conseguir chegar a ser presidente. Ele demorou demais. Um processo, é né? uma questão de partido também, né? Dessa questão da aliança, ou o partido de esquerda mais forte que a gente tem. No momento ainda, talvez é o PT, não sei. Mas o antipetismo é muito forte, é o mais forte da esquerda, mas o antipetismo hoje é mais forte do que o PT. Então, isso vai ser isso que pode, mais uma vez, levar o Bolsonaro a se reeleger, né? Sim, aí esse fanatismo em que não é apresentado as características reais do governante, no caso Bolsonaro, e que com essas estratégias de poder dele, o auxílio emergencial está cortado aí há vários meses. Ele vai voltar com o auxílio, ele vai. Então ele vai aumentar a sua popularidade. Só que ele está remediando isso o máximo que ele pode, para depois agradar o seu povo aos poucos, né? Então... aos poucos, aí é a questão do Maquiavel, né? Faça bem aos poucos, né? Dê umas migalhas aí, vai dando, aos pouquinhos, né? E aí já vem com um pacote também, que é o pacote da reforma administrativa, vai fuder. Você ainda não, mas pode ser que sim, se você quiser virar professora, né? Ou trabalhar aí com educação, né? Não sei se professora universitária ou de ensino médio, você está formando em filosofia. O funcionalismo público, essa reforma administrativa vai fuder a gente, cara, vai acabar com a estabilidade, né, vai sucatear